Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Vitória, sou a professora de inglês de vocês e hoje vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Tem muita coisa pra gente aprender, eu espero que vocês estejam bem animados pra gente iniciar a nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos realmente o nosso conteúdo, eu queria fazer com vocês a correção da atividade da última semana, tá certo? São algumas questõezinhas que talvez vocês podem ter ficado um pouquinho confusos, e aí eu quero passar para vocês essas correções, né, essas questões, esse gabarito dessa atividade, tá certo? A primeira questão, ela falava o seguinte: a imagem a seguir representa qual dos cumprimentos estudados? Então, nós vimos um pouquinho sobre alguns cumprimentos em inglês na última aula. E essa imagem aí, essa menina almoçando, né? Geralmente a gente almoça meio-dia, após meio-dia. Então, essa menina almoçando aí, seria qual dos cumprimentos que nós estudamos? Tá certo? Seria o boa tarde, né? Poderia ser um cumprimento que representaria o boa tarde. E a resposta correta dessa questão seria que letra B, né? Então, good afternoon, boa tarde, seria a alternativa correta para essa questão. Nós temos aí good morning, que é bom dia, né? Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite de chegada. E good night, boa noite quando a gente vai embora, tá certo? Então, a resposta correta dessa, letra B, good afternoon. A terceira questão também, a segunda acredito que vocês conseguiram desenrolar também, né? Todas as questões, mas aí eu estou ressaltando só algumas para a gente começar nosso conteúdo de hoje. A terceira questão diz o seguinte: escreva a palavra mágica que poderíamos usar na imagem a seguir. Então, essa imagenzinha aí dessa menina, né, com esse menininho, a gente poderia usar que palavrinha mágica? Na última aula também vocês viram um pouquinho sobre essas palavrinhas mágicas. Nós poderíamos usar qual, né? Tem duas opções aí que eu coloquei como uma opção para vocês responderem, né? Duas escolhas que vocês poderiam fazer, que seria please ou sorry, tá certo? Vocês veem que o menininho, ele tá meio chateado, né? A menina tá tentando aí dar alguma coisa a ele, ou pedir desculpa, né? Ou dizer, por favor, que ele pegasse algo dela, né? A ele. Então, essas duas opções que vocês poderiam responder, tá certo? Please ou sorry. Então, essa é a terceira questão que nós vimos também. E esse foi o gabarito da nossa atividade, tá certo? Então, quem fez aí no caderno, quem anotou as respostas, pode conferir aí com esse gabarito se vocês conseguiram acertar. E acredito que os professores também de vocês tiveram esse acompanhamento, né? Então, primeira alternativa B, o segundo também foi B, o terceiro nós vimos, né? Sorry ou please. O quarto, alternativa C. E a quinta alternativa foi a letra B, tá certo? E nós temos nossa frase do dia, tá bom? Todas as aulas de inglês para vocês, eu vou tentar trazer uma frasezinha do dia para que vocês possam expandir o vocabulário de vocês, tá certo? É bem importante a gente ver frases, palavras, músicas em inglês para a gente conseguir expandir o nosso vocabulário. E aí eu trouxe essa frasezinha de hoje para vocês, tá bom? A frase diz o seguinte em inglês: Never give up your dreams. Miracles happen every day, tá? Vocês tentem em casa falar as pronúncias dessas palavrinhas para vocês aprenderem também como é que fala. Em inglês, gente, é muito importante vocês aprenderem também como é que pronuncia essas palavras, tá certo? Então, never give up your dreams. Miracles happen every day, tá certo? Essa é a frase em inglês. E aí, vamos saber a tradução agora dessa frase. Tá dizendo o que essa frase, tá bom? Never give up. Never significa nunca, tá bom? Give up é uma expressãozinha que a gente tem que significa desistir, tá certo? Então, nunca desista dos seus dreams, né? O que é dreams? Dreams significa sonhos, tá bom? Então, nunca desista dos seus sonhos. Miracles, né? Seria milagres, tá certo? Milagres acontecem, happen, every day, todos os dias. Então, nunca desista dos seus sonhos. Milagres acontecem todos os dias. Essa fica como a frase para vocês de hoje, tá certo? E vamos lá para o nosso assunto. Vamos ver um pouquinho sobre o alfabeto e as cores em inglês, tá bom? São os nossos dois assuntos de hoje que vocês vão aprender
que é um assunto muito legal, muito bom e vai dar para vocês praticarem bastante em casa, tá bom? Vamos começar com o alfabeto. E vamos ver a pronúncia de cada palavra, tá certo, do alfabeto, para vocês entenderem como é que fala essas letrinhas, tá? Aí embaixo eu coloquei para vocês como é que fala cada uma dessas letras do alfabeto, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês praticarem. Então vamos lá começar a aprender como é que pronuncia essas letras, tá certo? A letrinha A em inglês, a gente fala assim, ó, A, tá? A. Então é muito importante que você aí esteja repetindo cada uma dessas palavras que eu tô dizendo, tá bom? Para que vocês possam aprender como é que pronuncia. Então, toda vez que eu falar aqui uma letra, tentem repetir, reproduzir aí em casa, tá? Falar sempre para que vocês possam aprender e praticar, né? Porque em inglês é muito isso. Se você não praticar, você não repetir o que eu tô dizendo, falar várias vezes, você não vai conseguir aprender, tá bom? Então, a primeira aí, A, tá bom? A letrinha A. O próximo, B, o B, como vocês estão acompanhando comigo, vão tentando falar à medida que eu for falando, tá certo? C, C, D, D, o E, nós falamos I. Tenham cuidado com as vogais, porque assim, quando eu aprendia, né, o alfabeto, eu confundia muito as vogais, porque para mim realmente é o que é um pouquinho mais confuso, porque vocês estão vendo que o A é EI e o E é I. Tá vendo? É um pouquinho confuso as vogais, mas eu sei que vocês são desenrolados e vão conseguir aprender direitinho. Então, o E em inglês, I, F, a gente fala F, certo? F. O G nós falamos G, tá ok? H, H, tá certo? O I, olhe, cuidado com o I. O I nós falamos I, tá bom? Então, o I nós falamos como I. Repitam aí. O J, J, tá? O K, K, então seria como a gente pronuncia, né? O K, K. L, L, tá? L, nós falamos dessa forma. M e N, eles são parecidos com o português, tá? O M a gente fala M, M, tá? E o N, N. É bem parecido com o português, né? A gente só dá uma ênfasezinha no nome. M, N, tá? O, o P, P. O Q nós falamos Q, tá? R, R. Vão repetindo aí. S, S. Então, o S é bem parecido também. S, tá? O T, T. U, U. V, V. W, W, tá? É estranho esse um pouquinho, né? Mas repitam aí. W, tá certo? O X, X. O Y, Y. E o Z, Z. Então, são essas letrinhas aí no alfabeto que a gente tem. Não é difícil, na verdade. Vocês vão praticando, falando aí várias vezes em casa, tentando soletrar cada um desses nomes, dessas letras, para vocês conseguirem desenrolar, tá certo? Vamos praticar um pouquinho agora, através de algumas marcas. Eu vou mostrar para vocês algumas marcas, tá certo? Famosas. E nós vamos ver como é que pronuncia, como é que soletraria cada uma dessas marcas, pra gente praticar, tá certo? A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa, Fiat. A próxima seria Kit Kat, tá certo? Que eu vou mostrar depois eu vou mostrar quais são as marcas e depois eu vou mostrar para vocês a pronúncia delas, tá certo? Temos a Nike também, né? Uma marca bem famosa. LG, né? Uma marca de eletrônicos. Nós temos essa marca também, vou mostrar para vocês. E pronto, são algumas das marcas que eu quero mostrar para vocês. E agora vamos saber como é a pronúncia de cada uma delas, tá certo? E vamos lá aprender agora como é que fala, né? Eu mostrei pra vocês essas marcas. E vamos aprender um pouquinho como é que fala cada uma delas, pra gente praticar, tá certo? Vão tentando falar em casa também, na casa de vocês. Como é que falaria essa marca aí em inglês, tá certo? Soletrado, né? Os nomes soletrados. A letrinha F, falaríamos como? Tentem falar aí, né? F, isso. O I, como é que seria? I. O A, e o T, T, tá certo? Então, ficava F-I-A-T, tá certo? Seria essa marca soletrada. Então, por isso que eu tô trazendo essas marcas pra vocês, pra gente aprender, né? Como é que soletra as palavras. Tentem usar no dia a dia de vocês. Vocês veem aí algo na casa de vocês, já comecem a soletrar os nomes pra vocês aprenderem, tá certo? Vamos pra próxima. Kit Kat, tá certo? Essa marcazinha aí de chocolate, né? A marca maior, o nomezinho maior, nós vamos soletrar ele, tá certo? Então, Kit Kat. A pronúncia do K, como é que a gente fala? K,
tá certo? Então, K, o I. A gente já tinha visto. I, tá ok? O T, T. O K de novo, como é? K, vão repetindo. O A, E e o T, T, tá certo? Seria a pronúncia do Kit Kat. Vamos para a próxima. Nike, agora, né? Uma menorzinha. Como é que a gente pronuncia esse nome Nike? Será que vocês já conseguem pronunciar sozinhos? Vão tentando aí, tá certo? O N, N. O I, o K, K e o E, I. Isso aí. E nós temos essa última para vocês tentarem pronunciar aí também. Pausem o vídeo aí, tentem ver como é que vocês falariam essa marca aí em inglês. A pronúncia, né, de cada letra. Pausem aí e tentem falar. Aí agora vocês vão saber como é, tá certo? Eu vou falar pra vocês aqui pra vocês saberem como é. E vamos ver se vocês acertaram. O L a gente fala como L. E o G, G. Tá certo? Então, acredito que muitos aí acertaram, né? Se vocês estão prestando atenção, vocês aprenderam aí direitinho essas marcas. E tem uma frase que a gente vai usar bastante quando a gente quiser falar, né? Como é o nome daquela pessoa soletrado. Então, a frase eu vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Como vocês estão vendo aí, na verdade, essa é a frase. Como é ela em inglês, né? Vou falar agora pra vocês. Seria assim a pronúncia dela. How do you spell your name? Tá certo? Essa é a frase em inglês. O que significa essa frase é o seguinte. Como você soletra o seu nome, tá bom? Então, quando você quiser perguntar a alguém, né? Pra pedir pra aquela pessoa soletrar o seu nome, você vai dizer How do you spell your name? Tá certo? Você vai perguntar dessa forma e a pessoa vai soletrar o nome dela. E aí você pode, na verdade, quando você for soletrar, né? Antes de você soletrar seu nome, você colocar essa palavrinha aí, it's, tá certo? Então, você vai dizer it's e soletra seu nome, tá ok? Então, se eu fosse soletrar meu nome, eu falaria it's e aí começaria a soletrar o meu nome em inglês, letra por letra, tá bom? E agora eu quero propor um desafio para vocês, tá? Esse desafio vai ser o seguinte. Eu quero que vocês tentem soletrar o nome de vocês. Vocês vão tentar gravar um vídeo, quem puder, gravar um vídeo soletrando o nome de vocês em inglês, né? Então, seu nome é Maria, João, Vitória, Fernanda. Você vai tentar pegar seu primeiro nome e tentar soletrar ele em inglês. Como é que seria esse seu nome soletrado, tá certo? Então vai ficar esse desafio. Tentem gravar um vídeo e mandar para os professores de vocês o seu nome soletrado, tá? Eu quero ver aí quem vai cumprir esse desafio, tá certo? Então, tentem fazer isso, praticar. Tenta depois soletrar o nome do pai, da mãe, do irmão, de quem tiver em casa, né? Vocês verem algum objeto, algum nome. Tentem começar a soletrar esses nomes, praticarem bastante para vocês aprenderem de verdade, tá certo? E agora, vamos iniciar o nosso segundo assunto de hoje, que são as colors, tá certo? O que é isso? Cores. O nome já está dizendo aí, né? São as cores, é bem fácil em português, né? Em inglês esse nome, porque já tá, o nome em inglês já é bem parecido com português. Então, aí, colors, cores, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho dessas cores em inglês. As cores em inglês, elas são muito fáceis, né? A maioria das cores. E vocês vão ver, né, que não é tão difícil como algumas pessoas podem imaginar. E tem mais cores, né? Existem várias outras cores, mas eu trouxe algumas aqui pra gente ver, tá certo? A primeira cor em inglês que eu quero mostrar aí pra vocês é a cor red, tá certo? Essa primeira cor e significa vermelho, tá bom? Então, olhem como a gente fala. Red, tá? A gente tem essa pronunciazinha no R. Re, tá? Não vão falar red, não. Porque red em inglês é cabeça, tá bom? A gente não fala red. É red, tá certo? Então, vão repetindo comigo para vocês aprenderem como é que fala. A próxima cor aí nós temos orange, tá certo? Vão repetindo. Orange é a cor laranja, tá certo? Então, orange, laranja é a mesma coisa da fruta, né? Fruta laranja, a cor também é laranja, tá bom? A próxima, blue. Então, blue, a gente fala, né, em inglês dessa forma e ela significa azul. Tá certo? Eu acredito que muitos de vocês já conheciam essas cores em inglês, mas estamos vendo aqui para que vocês possam memorizar, quem já tinha esquecido, tá bom? E aprender a pronúncia certinho, se você ainda não sabia. A cor de baixo, né, do vermelho aí, é o yellow, tá certo? Yellow.
essa cor em inglês, que significa amarelo, né? Já tem aí as cores para vocês verem. Yellow. Repitam aí para aprenderem. A próxima, green. E green é verde, tá certo? Green, verde. Então, vão repetindo também. Ao lado do green, nós temos pink, tá certo? Pink, que significa rosa. Então, muita gente aí, né? Muitas das meninas ou meninos, enfim. É uma cor que a gente vê muito, que vocês gostam. Então, pink, rosa, tá certo? Embaixo do yellow, aí do amarelo, nós temos o white, tá certo? White, se fala dessa forma, white. E o white é a cor branca, tá bom? Então, lembrem dela também. Ao lado do white, nós temos purple, tá? Purple, que é a cor roxa, tá certo? Então, não vão falar aí purple, não, né? Purple. É purple, tá bom? Se fala dessa maneira, purple. Ao lado, nós temos brown, brown, tá bom? Que significa marrom. Então, a cor marrom aí, brown. Falamos dessa forma. E embaixo, pra gente terminar, nós temos o gray, tá certo? Que é o cinza, gray. E ao lado, por último, nós temos o black, tá ok? Black. Muitos também gostam muito da cor preta, né? O black. Então, se fala dessa forma. Essas foram as cores que eu queria mostrar pra vocês hoje. Tem outras também, mas essas são algumas que eu queria que vocês aprendessem, tá bom? E aí, vamos praticar um pouquinho, tá bom? Nessa imagem aí, vocês conseguem ver uma imagem bem colorida, né? Que cores vocês conseguem ver nessas imagens? Vocês podem deixar nos comentários aí, no bate-papo, né, no chat. Vocês podem deixar nos comentários quais são as cores que tem nessa imagem aí, em inglês, tá certo? Então, vamos praticando aí. A gente pode ver que cores nessas imagens, nessa imagem que tem aí. A gente pode ver o blue, o azul. Vemos também o white, que é o branco, tá certo? Black, é o preto. Yellow, o amarelo, tá bom? Pink, orange. Então, tem muitas cores que a gente pode ver. Eu trouxe até também, né, aqui, para mostrar para vocês de uma forma bem prática, né, um bonequinho aqui, uma bonequinha. E vocês podem ver as cores nelas também, tá certo? Então, que cor? Se a gente olhar aqui, que cor tem nessa bonequinha aqui? A gente pode ver yellow, no sapatinho, né? A gente pode ver red, que é o vermelho. Black, tá certo? E eu trouxe assim, essa bonequinha aqui para que vocês possam praticar em casa também. Já um incentivo para vocês. Peguem algum objeto aí na casa de vocês e tentem falar as cores desse objeto em inglês, tá bom? Então, aqui, ó, eu peguei um objeto nessa bonequinha. Tô tentando falar as cores dela em inglês, as cores que tem nela. Então, tentem fazer isso aí também na casa de vocês. Peguem um objeto e tentem praticar, tá certo? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, as cores e o alfabeto. E pratiquem, tá certo? Vocês só vão aprender de verdade se vocês praticarem. E eu deixei uma frase aí pra vocês, né? Stay home, tá certo? Que significa fique em casa. Então, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado. Thank you. Obrigada. E até a próxima aula. Bye, bye.